Este é o Juridicast, o seu podcast sobre marketing e negócios jurídicos, e eu sou Leandro Ramos. No episódio de hoje, vamos falar sobre como os escritórios de advocacia podem estruturar e executar estratégias de crescimento mais inteligentes. Em mercados como tecnologia e software, muito se fala em go-to-market, um conceito que vai muito além de simplesmente ir para o mercado. Ele envolve entender o problema certo, estruturar a oferta adequada e garantir que aquilo que foi vendido seja entregue com consistência. Mas como aplicar essa lógica ao mercado jurídico, em que muitos escritórios ainda têm dificuldade em definir seu público-alvo, posicionamento e até mesmo em equilibrar vendas com entrega? Como pensar em estratégias de go-to-market para novos produtos jurídicos ou para movimentos de expansão, como a abertura de uma filial em outra cidade? Para explorar essas questões, recebo hoje no Juridicast o Thiago Lisboa, especialista em estratégia e marketing de negócios, com experiência em ajudar empresas a desenhar e executar seus caminhos de crescimento. Thiago, seja muito bem-vindo ao Juridicast. Olá, Leandro. Tudo bem? Obrigado pelo convite. Tudo bom, Thiago, e eu fico muito feliz de tê-lo aqui com a gente. E para entrarmos no tema, para quem ainda não está familiarizado ainda com o conceito, afinal, o que é go-to-marketing, né, que também é chamado de GTM? Boa, essa é uma pergunta acontece bastante aí nas rodas que a gente participa. Eu acho que a grande diferença é que go-to-market é a estratégia de levar um produto ao mercado, e às vezes a gente confunde, porque a gente confunde com marketing, que é a estratégia de sustentar, de desenvolver aquele produto. E quando a gente fala de go-to-market, a gente não está falando só de tecnologia. Dentro dos mercados tradicionais, a gente observa uma grande necessidade de levar algo ao mercado, seja um novo produto, seja uma nova filial, seja uma nova estratégia, seja um empacotamento novo do teu serviço. Isso, ao levar a mercado, a gente percebe que quando você faz isso com um processo, com uma estratégia de go-to-market, a possibilidade de sucesso é muito maior. E em que situações um escritório de advocacia deveria pensar nessa estratégia de go-to-market? Boa. A gente trabalha aqui na TRA com mercados aí basicamente na área de tecnologia, de serviços B2B, mas atendemos também mercados tradicionais. E uma das situações onde a gente percebe uma grande necessidade para a implementação de estratégias de go-to-market é quando você, por exemplo, tem uma ambição de conquistar um novo território ou abrir para um novo país ou uma nova regional, quando você está eventualmente lançando uma novidade ao mercado. A gente sabe que em professional services, sobretudo no mercado jurídico, existem empacotamentos novos que você pode dar para o seu serviço, e fazer isso de uma forma estruturada é uma forma, sim, de utilizar a estratégia de go-to-market. Ou, por exemplo, quando você vai abrir um novo mercado, às vezes você tem um escritório que trabalha dentro de uma vertical e quer abrir uma nova vertical, trouxe um novo sócio. Então, a estratégia de go-to-market, ela é muito propícia para quando você vai fazer esse evento de lançamento, esse evento de mudança de mercado, e isso feito de forma estruturada pode render bons frutos. A gente vê isso acontecendo muito bem no mercado digital. O mercado digital se acostumou com esse termo lançamento, né? Eu acho que até prostituiu um pouco o termo lançamento, mas acredito que quando a gente traz para negócios, sobretudo tradicionais, a gente observa que idealizar e tornar isso intencional é uma forma de ganhar mercado de forma rápida, inteligente e, por que não, lucrativa. A metodologia de go-to-marketing, Thiago, ela tem ali um framework clássico, né, que tem as etapas de problema, produto e plataforma. Essas etapas, elas podem ser traduzidas e aplicadas para a advocacia? Sem sombra de dúvidas, quando a gente pega, por exemplo, aí trazendo a plataforma que você trouxe, né, os 3 P's, né, o problema, produto e plataforma, quando a gente pega, por exemplo, um problema, a gente vê uma série de reformas acontecendo no país e, obviamente, isso gera insegurança por parte de uma boa parte de clientes. Vamos pensar um escritório que atende aí no mercado empresarial, por exemplo, que vai passar por uma nova legislação, uma nova jurisprudência. Então, você entendendo uma dor que é latente e ela surge no mercado num determinado momento, sem sombra de dúvidas, você pode encaixotar isso dentro de um problema. E, obviamente, quando a gente vai para o segundo P, o P de produto, dentro de uma estratégia de go-to-market, passa muito por entender como que a tua solução vai endereçar esse problema. Então, será que eu vou continuar atendendo aos mesmos moldes que eu atendo hoje? Será que eu vou ter que reempacotar o meu produto de uma outra forma? Será que eu vou ter que mexer em precificação? Vou ter que mudar o bundling, o empacotamento desse produto? Então, tudo isso, sem sombra de dúvidas, torna uma estratégia muito mais assertiva. E, por fim, quando a gente fala de plataforma, o mercado está acostumado a trabalhar em quais canais, por exemplo, né? Então, se trabalha, por exemplo, eventualmente com um canal indireto, mas, por exemplo, para uma determinada estratégia, pode ser que o canal digital ele seja muito interessante, talvez não muito navegável
navegado. Então, por exemplo, aqui a gente trabalha muito com LinkedIn. Por que não idealizar ali uma estratégia de go-to-market, por exemplo, idealizando o LinkedIn como core de divulgação e de evangelização de uma nova solução para um mercado, para um problema existente no mercado. Então, esse tripé ele funciona muito bem, sobretudo na advocacia. É uma área extremamente completa. Quando se trata de professional services, acho que o mercado jurídico é uma das áreas mais presentes dentro das rodas de professional services, e a gente vê que o mercado tem muito a ganhar ao entender esse conceito de go-to-market, de lançamento, de posicionamento de uma nova estratégia de ataque para resolver alguma dor de mercado. E, Thiago, no mercado de software, né, que utiliza bastante, né, as estratégias de go-to-marketing, fala-se muito em gargalos de crescimento. E olha que softwares, por definição, são escaláveis, né? Aí, trazendo para o mundo do direito, né, que é prestação de serviços, quais são os principais pontos que você acredita que os escritórios poderiam travar aí nesse caminho, numa estratégia de go-to-marketing e, eventualmente, ter gargalos de crescimento? Acredito que o primeiro gargalo, eu acho que ele não é comum apenas para o mercado jurídico, mas para o mercado de serviços B2B em geral, um mercado que a gente atua bastante aqui, tem a ver com a aquisição previsível. Então, se reclama muito hoje de ter previsibilidade em receita. E aí, falando um pouquinho do mercado jurídico, um mercado tradicional, um mercado muito acostumado ali com as metodologias mais tradicionais ali de geração de demanda, de aquisição, quando se fala, por exemplo, de network, indicação, eventos. Então, acredito que o primeiro gargalo que essas empresas podem sofrer é a previsibilidade da geração de demanda. Então você fica muito atrelado a, por exemplo, o corpo de sócios de um escritório e... O Rainmaker, né? Exatamente. Então acho que esse é um primeiro gargalo. Eu poderia colocar talvez um segundo gargalo aqui, a capacidade de entrega. Então, dentro de professional services, a gente tem aquele dilema do the sell, do trap, ou seja, eu estou em um certo momento da minha vida empresarial aqui vendendo, em determinado momento eu estou entregando, e quando você não sabe orquestrar isso bem, você passa por momentos de abundância e momentos de escassez, e isso no mercado jurídico é uma realidade. Então, quando você não tem intencionalidade para tratar esse problema, pode ser que o teu escritório fique metade do ano entregando e preocupado ali em contratação, entrega de pipeline ali de projetos, e numa outra metade tentando gerar uma demanda para um momento de vacas magras ali que não foi previsto inicialmente. Então, eu acho que esse é um segundo gargalo que a gente vê bastante no mercado de serviços B2B e, sobretudo, no mercado jurídico. Para complementar, acredito que dados é um ponto que é muito interessante, porque é um mercado que, por estar acostumado a trabalhar de forma mais tradicional, você trabalha ainda muito com canais offline, mídias offline, e é muito mais desafiador você metrificar o resultado dessas estratégias. Tem muita gente que faz evento hoje e não faz a menor ideia do quanto que aquilo está sendo rentabilizado. Então, quando você vai, por exemplo, para trabalhar isso de forma intencional, e acredito eu que você pode endereçar esse problema de o custo daquele canal, o custo de aquisição do canal, o retorno do próprio canal que está sendo idealizado, né? E, Thiago, uma das preocupações centrais, né, numa estratégia de GTM é também a retenção, não apenas a aquisição, né? Uhum. Como medir isso na advocacia para evitar o chamado balde furado? Ou seja, né, eu posso estar focando em vender, ter sucesso na atração de clientes, mas se eu estiver perdendo clientes, evidentemente que eu não vou ter aí uma operação rentável ou eventualmente saudável. Trazendo aqui, obviamente, para dentro do que a gente está falando aqui hoje sobre go-to-market, é um dos pontos que as pessoas às vezes se confundem, por às vezes não ter tido acesso a esse termo, achar que go-to-market tem a ver apenas com a aquisição. Então, você trazendo aqui o assunto de retenção é bem interessante, porque um dos pontos de você medir a retenção de um escritório, por exemplo, é você entender aquele conceito de share of wallet, né? Quanto do faturamento em serviços jurídicos do teu cliente tu tá mordendo, tu tá trazendo para dentro do teu negócio. Então, acredito eu que essa é uma forma de você pensar em retenção, ou seja, atender o cliente em mais de uma linha de serviço, atender em mais de uma BU, em mais de uma vertical e poder aumentar a receita prevista aí, por exemplo, para 1 ano, 2 anos. E a segunda forma, acho que é uma forma mais tradicional, é o famoso lifetime value. Eu chamo aqui de CLT, Customer Lifetime, que é o período que o cliente ficou contigo. Ou seja, qual que é o período que ele permaneceu ativo. Poucas empresas têm isso de forma intencional. Foram 6 meses, foram 12, foram 24. O que está acontecendo para o
teu CLT subir ou descer. Então, esses dois pontos, acredito eu, que são formas práticas, bem simples também, para você metrificar como que é a retenção do teu escritório. E esse é um ponto importante, né? Calcular o período que o cliente trouxe de receita, porque muitas vezes eu vejo dentro do mercado jurídico, os escritórios nem tem muitas vezes isso metrificado, o período que o cliente está dentro da banca. Ou seja, ele sabe que está lá há muito tempo, mas não tem um dado histórico, né, de faturamento, de quais serviços, né, que esse cliente contrata ou quais áreas ele contrata, né? Então, fazer esse levantamento e confrontar também, né, Thiago, com o custo de aquisição desse cliente é fundamental, né? E olha que interessante, o mercado jurídico, muitas das vezes você tem um escritório maior e muitas das vezes os sócios nem se conversam entre si, muitas das vezes eles estão lá tentando vender para o mesmo cliente e não tem essa inteligência de dados, áreas diferentes tentando vender para um cliente, às vezes não se vale desse fator, né, de eventualmente ser um escritório full service e poder se valer das outras BUs ali que estão atendendo uma determinada empresa. E a gente tem números, né? Hoje, quando se fala em retenção de cliente, é muito mais fácil você extrair receita de um cliente já ativo do que trazer um novo cliente. E tá ficando cada vez mais desafiador, porque imagino que a nossa audiência já deve ter sido invadida aí pelas mensagens vazias, frias, ligações, e-mails, mensagens vazias aí dentro de LinkedIn ou até mesmo em outros canais. Então a aquisição ela tá cada vez mais desafiadora e cada vez mais onerosa. Então é uma forma muito inteligente pensar em go-to-market, sobretudo olhando a receita de forma holística, de ponta a ponta, olhar como que um mesmo cliente pode trazer mais receita em diferentes linhas de receita dentro da empresa, né? Bem legal isso que você trouxe. Eu recentemente estive no evento da Embalde em São Francisco e eu vi uma palestra que me sensibilizou bastante, que era um estrategista da Six Sense, que é uma empresa voltada para mercados B2B. E ele fala que hoje o comprador, ele quando procura uma empresa, ele já tem uma shortlist montada de 4, 5 fornecedores e 95% das vezes ele vai decidir já em cima desses 4, 5. Ou seja, quando ele chama você para conversar, ele já sabe tudo sobre você e ele já vai escolher dentro daquela lista. E ele diz que normalmente ele, quando vai conversar, ele já tem um viés dentro daquela lista, ele já tem um preferido e que dificilmente ele muda. Ou seja, então como é que você ganha o jogo? Você tem que ter intencionalidade no marketing, criar uma série de conexões antes para justamente realizar a venda. Isso que você trouxe é muito relevante. Eu também tenho uma pesquisa aqui, números aqui na minha cabeça, de uma pesquisa que foi feita pela Pavilion e pelo Gartner nos últimos 2 anos e é muito interessante. 17% do tempo de um comprador está dedicado para vendas, ou seja, para os vendedores em si, para os closers que estão ali tentando entregar alguma solução. Somente 17% do tempo dele. É muito pouco, né? Muito pouco. 83% do tempo está em pesquisa. A gente está falando de compras complexas, que em tese o comprador vai dedicar tempo, mas ou seja, ele dedica o tempo à pesquisa e não falando com o vendedor. Exatamente. E aí o que você trouxe é muito real, porque o número que eu tenho aqui é que a shortlist é de 3 empresas e que a grande maioria do tempo que ele passa ali conversando é com o primeiro da lista. Ou seja, o que isso quer dizer do ponto de vista prático? Quer dizer que hoje a venda, o mercado, ele está muito mais buyer-centric do que seller-centric, ou seja, o comprador está com um poder gigantesco na mão, diferentemente aí de alguns anos atrás, de 10, 15, 20 anos atrás, onde a gente sabia que o vendedor tinha um poder muito grande na mão, porque a informação não era tão disponível. Então hoje se torna cada vez mais estratégico o poder do conteúdo, o poder do inbound, o poder do thought leadership, né, da liderança de pensamento, o poder de você, de fato, criar ali ao redor da tua marca, do teu escritório, uma relevância. Você precisa ser relevante dentro do mercado que você atua, porque a lista é cruel e está cada vez menor, né? Com certeza. E, Thiago, trazendo novamente aqui a discussão para a questão do go-to-marketing, você acha que vale pensar em estratégias de GTM para lançar produtos jurídicos específicos? Por exemplo, a gente está vivendo agora um período aí de reforma tributária e certamente existem várias novas soluções que os escritórios podem ofertar. Uma estratégia de GTM, por exemplo, para vender um serviço de reforma tributária pode ser estratégico? Não tenho a menor dúvida que sim, Leandro. Eu acredito muito nisso. Inclusive, essa é uma tendência do mercado de serviços profissionais. Quando se fala, por exemplo, do empacotamento de serviços, a gente chama isso de serviços produtizados. É uma forma de você entrar mais facilmente dentro de uma empresa, trazendo características de produto para o teu serviço. E isso a gente vê muito em go-to-market. Então, quando eu estou aqui atendendo clientes, muitas das vezes
onde às vezes o cliente quer gerar mais demanda ou quer vender mais, e às vezes a gente vai discutir empacotamento, a gente vai discutir a forma de entregar a solução que ele tem ali a partir de um posicionamento, de um viés e de um empacotamento diferenciado. E por que não único? Porque no mercado que a gente atua hoje, um mercado extremamente exigente, um mercado com compradores cada vez mais de posse de informação, de IaaS, e com uma facilidade muito grande de reunir dados em tempo recorde, hoje ganha o jogo quem consegue resolver problemas complexos de forma simples. Eu acho que essa tese de trazer produtos encaixotados e para problemas específicos de mercado é uma forma muito inteligente de posicionar o teu serviço para uma dor específica como essa que você trouxe, que a gente com certeza não é a primeira nem a última que a gente vai viver aí nos próximos anos, né? E Thiago, um outro cenário que eu fico imaginando aqui que o GTM pode ser útil é quando o escritório abre uma nova filial, né? A gente tem visto, né, que as fronteiras regionais e até nacionais, elas estão cada vez mais estreitas, né? Ou seja, escritórios, né, do sul do país estão vindo para o Sudeste, para o Norte e vice-versa. Quando o escritório vai abrir uma nova filial, uma estratégia de GTM pode ser útil para entrar em uma nova praça? Boa, acredito que sim. Essa é uma das principais aplicações da estratégia de go-to-market, é abrir novos territórios, e a gente sabe que o mercado jurídico ele tem uma dinâmica, de certa forma, em alguns casos até bairrista. Então você tem ali escritórios que têm uma natureza, tem uma carteira comercial ali desenvolvida numa determinada regional, e às vezes a gente fica muito viciado em go-to-market, achando que é um termo mais tecnológico e vinculado apenas a tecnologia e processo, mas eventualmente go-to-market é eventualmente fazer um M&A regional, eventualmente ao passo que eu quero, por exemplo, dominar uma nova região, entrar nessa região através de um escritório menor, propor uma joint venture, até mesmo fazer um M&A ali, podendo se valer de uma carteira pré-existente dentro da região. Então, go-to-market é isso, é você pensar em um novo mercado e utilizar todas as ferramentas disponíveis para que você possa conquistar o objetivo fim, que é receita, crescimento, quantidade de clientes, maturidade e retenção de clientes. E, por fim, obviamente, a perenidade do teu negócio, porque todos nós hoje queremos ter sustentabilidade, queremos ter negócios aí que são resistentes a qualquer tipo de fator macroeconômico, político. Então, acredito eu que go-to-market é extremamente estratégico para esse fim, sim. E, Thiago, o que você entende que diferencia um escritório que simplesmente reage ao mercado de outro que realmente usa uma estratégia de go-to-marketing? Acredito que o mercado ele tem se desenvolvido, a gente tem acompanhado boas bancas e escritórios aí de vanguarda, investindo pesado em tecnologia e inovação. Eu mesmo já tive a oportunidade de trabalhar com alguns deles, a gente vê a Javali como um líder de pensamento dentro dessa área. Acredito eu que o escritório que trabalha de forma reativa, ele ainda está 100% vinculado ao networking e às indicações. Então ele entende que para expandir o mercado dele, ele tem que somente trabalhar ali eventualmente trazendo novos sócios, associados, ou até mesmo, né, dependendo ali do capital humano para que ele consiga expandir as suas fronteiras. Por outro lado, surge nesse momento uma nova perspectiva para escritórios que já entendem não só de diversificação em canal de aquisição de novos clientes, mas também até em linhas de receita. Então a gente tem observado, eu trabalho muito forte dentro do mercado de tecnologia, a gente tem observado, por exemplo, escritórios abrindo aqui venture builders, abrindo empresas aqui de tecnologia para poder criar soluções ali que vão complementar, vão fazer o flywheel ali, ou seja, eu já participei de um projeto de um escritório que estava querendo criar uma LLM proprietária baseada em jurisprudências anteriores aí de 20, 25 anos ali de trabalho dentro do mercado em que ele atuava. Então, é uma forma de pensar. Não é só você trabalhar naquela visão de indicação, mas você também se abrir para novos canais de aquisição, para você se abrir para novas linhas de receita. Então você tem ali, por exemplo, a gente acabou de falar sobre serviços produtizados como uma forma de ampliar o leque de receita, mas também talvez até em outros quinais, né? Ou seja, até em outras atividades econômicas você ter ali um braço de inovação para poder ser estratégico e poder se valer
talvez até de um moat, né? De um diferencial, uma vantagem justa dentro do teu mercado. Legal, o nosso papo tá bom, Thiago, mas a gente vai caminhando aí pro encerramento do episódio e para fecharmos, né? Se a gente pensar nos próximos anos, quais são os maiores riscos de um escritório que não adota uma visão estruturada de se lançar ao mercado, né? E de praticar aí uma técnica aí de go-to-market? Acredito que o primeiro risco é a estagnação. E no mercado onde você não está crescendo, você literalmente está morrendo. Você está deixando de ser relevante no teu mercado. Então, bateu ali no teto, você estagnou receita, você estagnou a quantidade de clientes, a tua relevância dentro de um mercado. Se você para nessa situação, você dá espaço para novos players, novos entrantes. A gente tem visto aí escritórios muito jovens, escritórios com 2, 3 anos de existência, já fazendo um trabalho relevante dentro dos seus segmentos, já conquistando logos relevantes e os espaços eles jamais ficam vazios, né? Então eles sempre são preenchidos ali por novos players ou até mesmo concorrentes, substitutos. Acho que um outro risco é o timing, porque as janelas de oportunidade elas vão passando, né? Então você tem aqui, como você trouxe, né? A gente passa aí por um momento onde existe aí uma série de mudanças aí tributárias em vista e quem eventualmente não está atento a isso vai perder uma janela muito grande aí de oportunidades de novos clientes, novas receitas, novos logos dentro da tua estrutura. E por fim, não menos importante, Leandro, eu queria ressaltar aqui um dos aspectos que para mim eu acho que ele é o mais importante de todos, que é a perda de talento. Então a gente observa também que... Como que isso se conecta a essa nossa conversa aqui? Acredito que é aquela história de... A gente tem lidado muito com a Gen Z, com as novas gerações que têm entrado dentro do mercado. Sim. Eu acho que esses profissionais, eles estão muito antenados naquilo que é moderno, naquilo que é inovador, naquilo que vai levá-los, vai projetá-los para um novo lugar. E eu acho que ao não adotar essas estratégias, você se torna menos sexy para essa nova safra de profissionais que ingressa no mercado. Então, ainda mais no mercado de professional services, onde a gente sabe que 80% dos custos de um negócio e, consequentemente, né, da criação intelectual vem das pessoas. Se você não intencionalizar isso, eu imagino que é um risco muito grande aí de você realmente ficar para trás. E esse eu acho que é um risco oculto, né? Porque normalmente às vezes a gente vê a perda de mercado do ponto de vista de faturamento, que ela é concreta, é evidente, mas, como você bem colocou, a prestação de serviço depende de pessoas, por mais que a gente tenha tecnologia que pode automatizar uma série de coisas, ainda é um negócio de pessoas. E se a gente não atrai talentos, né, a nossa entrega, ela vai também perdendo relevância com o tempo. E se tem um negócio que depende só dos sócios, também é um negócio que também fica em risco, né? Sem dúvidas. Muito bom, Thiago. Eu agradeço imensamente por compartilhar a sua visão e ajudar a traduzir o conceito de go-to-market, né, para a realidade dos escritórios de advocacia. Excelente, Leandro, audiência, obrigado mais uma vez aí. Obrigado. Obrigado. E para você que nos acompanhou, se esse episódio te trouxe insights sobre como estruturar melhor a entrada no mercado, seja com novos serviços, novas áreas ou novas praças, compartilhe com colegas e sócios que também buscam estratégias mais consistentes de crescimento. O Juridicast volta na próxima quarta-feira, às 7 da manhã, com mais debates sobre o que realmente importa no mercado jurídico. Até lá!